Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara e eu vou dar uma aula de Química para vocês hoje. Eu queria pedir agora que você parasse esse vídeo rapidinho, fosse lá na mochila e pegasse seu livro de Química, né? Seu livro de Ciências, para a gente continuar o conteúdo com você acompanhando o livro, tá bom? Então vamos lá. A gente parou no conteúdo na página 44 do nosso livro e vamos começar hoje com o capítulo 4, que é o capítulo que fala sobre matéria e fenômenos. Um assunto bem legal de química para a gente continuar com o nosso conteúdo, tá bom? Aqui na página 44, ele traz um desenho bem legal com os bloquinhos de montar, tá vendo? Esse bloquinho aqui parece pecinhas, né? Que a gente vai montando para fazer um brinquedo. E quando a gente fala da palavra matéria, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria é feita por átomos, né? Como se fossem esses bloquinhos que vão se juntando para formar tudo que existe. E a gente tem aqui o seguinte também, ele começa a falar nessa página sobre as propriedades da matéria. O que seria isso? Propriedades da matéria são as características que a matéria tem. Por exemplo, se você pegar um copo de água líquida, né, e comparar com essa mesa que está aqui no meu escritório, por exemplo. Você percebe que são matérias, né, feitas por átomos, sim, tudo é feito por átomo, mas são coisas totalmente diferentes, né? A madeira é rígida, tô aqui batendo na mesa, ó, né? Ela tem uma estrutura diferente de um copo com água líquida. A água líquida, as moléculas se movimentam, né? Tá em outro estado físico, não é assim que funciona? Então, as substâncias, elas têm propriedades que diferenciam elas umas das outras, tá? E quando eu falo de matéria, eu tenho que pensar que existem dois grandes grupos de propriedade. As propriedades gerais da matéria e as propriedades específicas. Então ele começa falando aqui no livro, na página 44, sobre as duas primeiras propriedades gerais, que são massa e volume. Aqui nesse quadrinho roxo, ó, ele fala sobre massa e volume. O que é massa e volume? Massa é a quantidade de matéria que tem num corpo, né? É o que a gente geralmente relaciona com quilo, né? A massa, a quantidade de matéria que tem ali. E volume tem a ver com o espaço que aquele corpo ocupa. Então, volume tem a ver com espaço e massa tem a ver com quantidade de matéria que aquele corpo tem. Aqui ele fala também sobre inércia, divisibilidade e impenetrabilidade, ó. São esses três tópicos aqui de propriedades gerais. É bem facinho de entender isso. Inércia é uma propriedade que a matéria tem, que toda matéria tem, de continuar sempre no estado anterior, seja ele de repouso ou de movimento. O exemplo clássico para explicar a inércia é aquele exemplo do ônibus ou do carro, né? Você está andando no carro, de repente o motorista do ônibus, ou no ônibus, enfim, onde você estiver andando, né? E o motorista ele freia. Quando ele freia, a gente continua indo para frente, faz assim, pum, aí bate a cabeça no vidro às vezes, né? Até. Por que isso acontece? Porque seu corpo ele estava em movimento. E quando de repente o carro para, o seu corpo ele quer continuar naquele estado anterior, que era o estado de movimento. Então ele vai para frente. Entenderam? Agora, um outro exemplo ao contrário. A gente está parado no carro, o carro arranca, o carro anda, a gente vai para trás. O que a gente vai para trás? A gente estava no estado de repouso e o carro começa a andar. O corpo ele quer continuar no repouso, então vai para trás, né? Então, isso que é inércia. É uma propriedade que a matéria tem de querer ficar como ela estava antes, seja em repouso ou em movimento. Divisibilidade, bem fácil. É a propriedade que a matéria tem de se dividir em partes cada vez menores. Tem matérias que são mais divisíveis, outras que são menos, mas toda matéria pode ser dividida em pedacinhos cada vez menores. Impenetrabilidade é uma propriedade que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então, naquele momento, só tem uma matéria ocupando aquele lugar ali, só tem como aquela matéria tá ali. Só tem como outra ocupar se for num outro tempo depois que ela sair, né? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É uma frase bem famosa aí das ciências. E a última propriedade que eu quero explicar para vocês hoje é a densidade. A densidade é uma relação, é uma divisão que a gente tem entre massa e volume. Então, eu pego a massa de uma matéria, geralmente em quilo, em grama, depende de como vem no exercício, mas a unidade padrão é em grama. Então eu pego quantos gramas tem aquela matéria e eu divido pelo volume que ela ocupa naquele espaço. E esse volume, ele é em centímetro cúbico, que a gente sabe que é a mesma coisa que ml, né? É a mesma unidade, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, a fórmula de densidade é essa aqui,
Tá vendo? Essa fórmula é muito importante pra gente começar a aprender nesse capítulo. E densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então ele dá até um exemplo aqui, ó. Ele tem 1.000 gramas de água. E ele fala que 1.000 gramas de água ocupam um espaço de 1.000 centímetros cúbicos. Aí ele pergunta, qual é a densidade da água? Muito fácil. Você pega a massa e divide pelo volume. Pega 1.000 gramas e divide pelo 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 por 1.000 dá 1. Então a densidade da água, ela vale 1. E ela vale 1 mesmo, né? A água pura, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? 1 grama de água ocupa um espaço de 1 centímetro cúbico no ambiente. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula de química de hoje. Uma aula bem introdutória, né, à propriedade da matéria. A gente vai continuar com esse conteúdo na próxima aula. E para hoje eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês façam as tarefas da página 45 e 46, ok? Que tem a ver com propriedades da matéria, né, com o que a gente viu hoje, com densidade, né, massa, volume, tudo isso. Além de fazer essas tarefas do livro, da página 45 e 46, vou passar uma pesquisa que tem como título Densidade e Flutuação. Eu vou fazer um arquivo no Word explicando como é que eu quero essa pesquisa, quais são os tópicos que vocês têm que fazer e me entregar até sexta-feira. Então hoje é terça, vocês têm até sexta para me entregar essa pesquisa sobre densidade e flutuação. O que tem a ver as coisas flutuarem uma na outra e a densidade que elas têm, né? Por que um prego de, sei lá, de 10 gramas, ele afunda na água e de repente uma tora de madeira, assim, tipo, com toneladas, algumas espécies, alguns tipos, né, flutuam na água. Então, flutuar tem a ver com massa, tem a ver com densidade. É isso que você vai explicar para mim na pesquisa sobre densidade e flutuação, tá bom? Então, estudem a página 44 e 45 e façam os deveres da página 45 e 46. E a partir da próxima aula, vamos continuar da página 46 em diante, onde vamos ver sobre os estados físicos da matéria, ok? Qualquer dúvida, me chamem. Podem mandar mensagem no e-class, me chamem por lá, me mandem dúvidas, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Bom estudo, beijinho e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!